Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Geral para o curso de Licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Na videoaula de hoje, nós adentraremos ao capítulo 2, que versa sobre átomos, moléculas e íons. Parte 1. Nós então vamos falar sobre a teoria da matéria, para a gente entender como é composto os elementos químicos e substâncias que nós vamos estudar a esmo durante todo esse curso. E tudo isso começou lá na antiga Grécia, com Demócrito e outros antigos filósofos que diziam que o mundo material é composto por minúsculas partículas invisíveis, que eles chamavam de átomos, que significa justamente indivisível. Após abandono dessa hipótese, por causa de críticas feitas por outros filósofos, como Platão e Aristóteles, a noção de átomo ressurgiu na Europa durante o século XVII. Entretanto, uma teoria atômica que ligava a ideia de elemento ao átomo surgiu apenas a partir do trabalho de John Dalton, no período de 1803 e 1807. Isso só foi possível a partir do uso do método científico para realizar experimentos e comprovar toda a teoria que eles propunham. A teoria atômica de Dalton baseava-se, então, em 4 postulados. O primeiro deles dizia que todo elemento é composto por partículas extremamente pequenas, que ele chamava de átomos. Como exemplo aqui, nós temos em vermelho um átomo de oxigênio e em azul um átomo de hidrogênio. O segundo postulado dizia que todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Porém, os átomos de um elemento são diferentes dos átomos de todos os outros elementos. Por exemplo, átomos de oxigênio são idênticos, mas são diferentes de átomos de nitrogênio. O terceiro postulado dizia que os átomos de um elemento não podem ser convertidos em átomos de outro elemento, por meio de reações químicas. Átomos não podem ser criados ou destruídos em reações químicas. Era o que dizia o outro postulado, diferente do que prezavam ou diziam os alquimistas, tá bom? Então, segundo o terceiro postulado, era impossível converter um átomo de oxigênio em um átomo de nitrogênio a partir de uma reação química. O quarto postulado falava que os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Um dado composto sempre tem o mesmo número relativo e os mesmos tipos de átomos. Dessa forma, nós temos então que, se juntarmos os elementos nitrogênio com átomo de nitrogênio, com oxigênio, átomo de oxigênio, a partir de uma reação química, combinação desses elementos, forma então o que a gente chama de composto, no caso aqui, o NO. Tá bom? Então, nesses 4 pressupostos aqui, se baseava a teoria atômica de Dalton. Dalton usou sua teoria para deduzir a chamada lei das proporções múltiplas. E o que dizia a lei das proporções múltiplas? Se 2 elementos, A e B, são combinados para formar mais de um composto, as diferentes massas de P que podem ser combinadas com uma massa de A guardam entre si uma relação de números inteiros e pequenos. As coisas começavam a fazer sentido no mundo microscópico. À medida, então, que os cientistas desenvolveram métodos para investigar a natureza da matéria, o átomo, que era supostamente indivisível, começou a mostrar sinais de que é uma estrutura mais complexa. Hoje, nós sabemos que ele é composto de partículas subatômicas. Parte do átomo é composto por partículas eletricamente carregadas, algumas com cargas positivas e outras com cargas negativas. A radiação resultante da alta tensão aplicada a eletrodos em um tubo de vidro quase desprovido de ar, que foi chamado de raios catódicos, foi muito estudada por cientistas
em meados do século XIX. A partir, então, de experimentos com tubos de raios catódicos, foi possível avançar mais na descoberta da estrutura atômica. Basicamente, um tubo de raio catódico é formado, então, por um tubo que é polarizado, né? Eu tenho um polo negativo, o cátodo, e um polo negativo, o ânodo, e os elétrons eles se deslocam do cátodo, que é negativo, para o ânodo, que é positivo. O tubo também contém uma tela fluorescente que mostra, então, o caminho dos raios catódicos, ou seja, o caminho dos elétrons. E esses raios, eles são desviados por um ímã. Foram as primeiras observações que foram feitas lá no século XIX. J.J. Thomson observou que os raios catódicos são iguais, independentemente da identidade do material que compõe o cátodo, e os descreveu como correntes de partículas carregadas negativamente. Surgia, então, o elétron. Percebam? Nesse pequeno experimento que ele fez, ele conseguiu observar que, independente do material que formava o cátodo, eu tinha raios com a mesma característica. E por isso ele deduziu que existia algo nessas substâncias que era comum, que ele chamou de elétrons. Thomson, então, determinou a razão carga elétrica massa de elétrons como sendo 1,76 vezes 10 a oitava coulomb por grama. Basicamente, Thomson usou um experimento a partir de raios catódicos, usando um tubo de raio catódico com campo elétrico e campo magnéticos perpendiculares, tá bom? O campo elétrico e magnético, então, desviam os feixes de elétron, e os feixes de elétron não é desviado se a força do campo elétrico e magnético se anulam perfeitamente. A partir, então, desse experimento, ele conseguiu determinar a razão carga-massa e observar que sempre existiam raios catódicos de mesma característica, definindo, então, que eles seriam formados por elétrons. Mais adiante, Robert Millikan, em 1908, determinou a carga como sendo 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb e a massa como sendo de 9,10 vezes 10 a menos 28 gramas do elétron. Em um famoso experimento, que a gente tem uma imagem, uma ilustração desse experimento da gota de óleo de Millikan para medir a carga do elétron. E como funcionava esse experimento? Nós tínhamos aqui pequenas gotas de óleo que eram borrifadas sobre placas carregadas eletricamente, tá bom? As gotas, então, absorvem elétrons extras devido à irradiação por raios X e ficam assim carregadas negativamente. Millikan, então, mediu como a variação da tensão entre as placas que eram carregadas, tá bom? Aqui nós temos uma placa positiva e uma placa negativa, afetava a velocidade de queda dessa gota. Essa placa carregada positivamente tinha um pequeno orifício que permitia a passagem de uma única gota. E ele observou como era afetada a velocidade de queda dessas gotas a partir dessa polarização de carga. A partir, então, desses dados, ele calculou a carga negativa nas gotas, uma vez que a carga em qualquer gota era sempre múltiplo inteiro de 1,602 vezes 10 a menos 19. Millikan, então, deduziu que esse valor correspondia à carga de um único elétron. Vejam que interessante. Lá em 1909, eles já conseguiam chegar a essas deduções e constatações. Em 1896, regredindo um pouco mais, o cientista francês Henri Becquerel descobriu também que a emissão espontânea de radiação por compostos de urânio, e esse tipo de emissão era chamada de radioatividade. Na verdade, esse termo radioatividade, ele foi inserido pelo casal Marie e Pierre Curie, que concluíram que eram os átomos de urânio a fonte da radioatividade, dando a esse fenômeno o nome de radioatividade. Esse fenômeno e esses fatos descritos da descoberta da radioatividade por Becquerel e Marie Curie são bem reportados nesse filme aqui,
que tem o nome Radioatividade e que está disponível aí no Netflix. Eu tive a oportunidade de assistir recentemente e achei sensacional, tá bom, gente? Mas por que a gente regrediu um pouco para falar da radioatividade? Porque a descoberta da radioatividade foi fundamental para a gente poder avançar na descoberta da estrutura atômica. Isso porque Ernest Rutherford, em outro estudo, revelou, então, a presença de 3 tipos de radiação. A radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Como é que funcionava o experimento do Rutherford? Ele usava um bloco de chumbo com uma fonte de radioativa, que emitia radiação. Essa radiação era direcionada por uma placa, com um orifício no meio, e ao passar por placas carregadas eletricamente, essa radiação sofria desvios, tá bom? Que eram registrados em uma placa fotográfica. O Rutherford concluiu, então, que os raios beta são carregados negativamente, porque eles eram desviados pelo polo positivo. Os raios gama não possuíam carga, porque eles não eram desviados, e os raios alfas eram carregados positivamente, porque eram desviados pelo polo negativo. No início, então, do século XX, Thomson sugeriu que o átomo seria uma esfera de matéria positiva uniforme, na qual a massa estaria distribuída uniformemente e os elétrons estariam incrustados, tá bom? Essa proposta ficou conhecida como modelo de pudim de ameixa e teve uma vida muito curta. Pudim de ameixa porque como os elétrons estão incrustados nessa massa enorme de carga positiva, se assemelhava muito a essa sobremesa inglesa, tá bom? Porém, mais adiante a gente vai mostrar que Rutherford e Ernest Mardin provaram que esse modelo estava errado. E eles conseguiram provar que esse modelo estava errado justamente com o uso da radioatividade. Portanto, em 1910, após uma série de experimentos cujos resultados eram incompatíveis com o modelo de Thomson, Rutherford e Mardin postularam o modelo do nuclear do átomo, segundo o qual a maior parte da massa do átomo e toda a sua carga positiva se concentram em região muito pequena e densa, que ele chamou de núcleo. A maior parte do volume de um átomo é constituída então de espaço vazio, no qual os elétrons se movem ao redor do núcleo. Experimentos subsequentes levaram então ao descobrimento de partículas positivas, que a gente chama de prótons, e nêutrons, que a gente chama de nêutrons, dentro do núcleo. Assim, o átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Mas você pode estar se perguntando, como é que o Rutherford conseguiu propor que eu tinha uma carga positiva densa no núcleo e que eu tinha a maior parte do átomo formado por espaço vazio rodeado por elétrons? Como é que ele conseguiu chegar a essa conclusão? Justamente usando um experimento a partir da emissão de fonte de partículas alfa, tá bom? Nesse aparato aqui que ele criou com uma tela circular fluorescente em verde para observar, captar, né, o desvio dessa radiação. E ele incidia essa radiação em uma folha de ouro, tá bom? Radiação com partículas alfa. É de se imaginar que se o átomo fosse como o átomo de Thomson, uma esfera maciça rodeada por elétrons, basicamente toda essa partícula alfa seria recoteada e voltaria para a fonte emissora. No entanto, o que o Rutherford observou é que essas partículas sofriam desvios de distintas formas, tá bom? E provavelmente esses desvios ocorriam porque o átomo, na verdade, deveria ter uma concentração mais maciça de cargas positivas no centro e um espaço vazio composto por cargas negativas que vieram a ser chamadas posteriormente de elétrons. Mas então vamos falar agora um pouquinho dessa visão moderna da estrutura atômica.
Por conversão, as cargas das partículas atômicas e subatômicas geralmente são expressas em múltiplos de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga de um elétron, é a carga elementar, em vez de ser em coulombs, simplesmente. Assim, a carga de um elétron é 1 menos e a carga de um próton é 1 mais. Os nêutrons são eletricamente neutros. Cada átomo tem um número igual de elétrons e de prótons, porque eles precisam ser eletricamente neutros. Repetindo, cada átomo tem um número igual de elétrons e prótons para haver estabilidade, viu, nesse modelo, tá bom, gente? Eles têm que ser eletricamente neutros. Prótons e nêutrons ficam, então, localizados no minúsculo núcleo do átomo. A maior parte do seu volume é o espaço no qual elétrons estão posicionados. Nesse caso aqui específico, o angstrom, que vocês devem ter lembrado, está lembrado da aula passada, que é uma subunidade que representa 10 a menos 10 metros, é a unidade utilizada para dimensões atômicas, justamente porque eu preciso de uma medida muito pequena, 10 a menos 10 do metro, para conseguir mensurar esses fenômenos. Temos então aqui a representação na figura 2.10 da estrutura do átomo, onde vocês podem observar que eu tenho o núcleo com prótons e nêutrons no centro do átomo, tá bom? Com um tamanho, né, um diâmetro em torno de 10 a menos 4 angstroms, tá bom? E um volume maior, tá bom? Que é ocupado por elétrons, da ordem de 1 a 5 angstroms. Os átomos de cada elemento têm um número característico de prótons. O número de prótons de um elemento de um átomo de qualquer elemento específico é chamado então de número atômico. Repetindo, o número de prótons de um átomo de qualquer elemento específico é chamado de número atômico do elemento. Na representação dos átomos, que é essa que eu trago aqui para vocês, o número atômico é indicado pelo número subscrito, aqui em verde, ó, número atômico, número de prótons ou elétrons. Já o número sobrescrito, esse aqui em azul, é o chamado número de massa e representa a quantidade de prótons somados ao número de nêutrons. Então, nesse caso aqui do carbono, que está em vermelho, o símbolo do elemento é C, representa carbono, nós temos 6 prótons, um número de massa de 12, consequentemente temos 6 nêutrons, e como ele tem que ser eletricamente neutro, nós temos 6 elétrons. O número atômico, nós temos o número de prótons igual ao número de elétrons. O átomo com um número atômico idêntico, átomos com um número de atômico idêntico, mas diferentes números de massa, são chamados isótopos. Iso, porque tem número atômico idêntico, mas diferentes número de massa, tá bom? Uma vez que todos os átomos de um dado elemento possuem o mesmo número atômico, o número subscrito é redundante e muitas vezes é omitido. É o que a gente pode observar aqui na tabela 2.2, onde a gente apresenta alguns isótopos do carbono. A gente omitiu aqui o número atômico, que a gente sabe que é 6, tá bom? Portanto, eu tenho que para diferentes isótopos do carbono, eu tenho sempre 6 prótons. Para que ele fique eletricamente neutro, eu tenho 6 elétrons, independente do isótopo de carbono. Mas ele tem distintas massas, tá bom, gente? Por isso que ele é chamado de isótopo. Mesmo número atômico, mas distintas massas. E o que representa essas distintas massas? Que ele vai ter distintos números de nêutron, porque a soma dos prótons com o nêutron é igual à massa, tá bom? 5 mais 6, 11. 6 mais 6, 12, e assim por diante. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a massa atômica? A unidade de massa atômica é utilizada para lidar com o número de massas extremamente pequenos. A unidade de massa atômica é definida por meio da atribuição de uma massa de exatamente 12 unidades de massa atômica. É uma convenção. A um átomo quimicamente não ligado do isótopo do carbono 12, tá bom? O carbono que tem 6 prótons, 6 elétrons
e 6 nêutrons. A gente convencionou usar o isótopo do carbono 12 para atribuir a unidade massa atômica. A massa atômica média de um elemento, ou massa atômica do elemento, é determinada, então, pela somatória das massas de seus isótopos. No caso do carbono, que existe 4 isótopos, a gente toma todas as massas dos isótopos e multiplica pela abundância relativa dele. Bom, o isótopo do carbono 12, qual é a abundância dele em porcentagem? É X. É uma média ponderada, tá bom? Mas como é que, então, a gente consegue determinar a massa atômica nos dias de hoje? Basicamente, a massa atômica é determinada com um instrumento como esse aqui, chamado espectro de massa. Na verdade, aqui é a parte interna do funcionamento desse espectro de massa. E como é que funciona o espectro de massa? Nós temos a inserção da amostra aqui em A, tá bom? No caso aqui, composta de átomos de cloro, que são introduzidas em A, e que passam por um processo de ionização, a partir de feixes de elétrons ionizantes, tá bom? Ao ser ionizado, o cloro, então, forma íons cloro mais, que vão atravessar aqui esses ímãs, tá bom? E ao atravessar esse campo magnético, os caminhos dos íons dos dois isótopos do cloro divergem à medida que ele passa por esse campo. Observe, eu tenho o feixe aqui de íons positivos, que foram ionizados de cloro, e ao passar pelo ímã, ele é desviado, tendo então uma leve distorção para o cloro mais com massa 37 e o cloro mais com massa 35, tá bom? Dessa forma, então, a gente consegue subdividir e a partir de um espectro de massa do cloro como esse, a gente consegue determinar a abundância proporcional dos isótopos 35 e 37 do cloro, tá bom? Indicados aqui pela intensidade desses picos num espectro de massa, tá bom? Bem bacana esse experimento. Para fechar, então, essa aula de hoje, vamos, então, falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Vai falar um pouquinho dela agora, mas mais adiante a gente vai ter um capítulo só sobre tabela periódica. A tabela é muito importante, porque ela é a ferramenta fundamental dos químicos, que utilizam para organizar dados químicos e lembrar deles. O detalhe é que na tabela periódica, os elementos eles são dispostos em ordem crescente, observe que cresce aqui o número atômico. Suas propriedades químicas e físicas apresentam, então, um padrão de repetição periódico, por isso o nome tabela periódica. O número atômico é crescente dos elementos, mas as propriedades químicas e físicas são periódicas. Por exemplo, eu tenho de tempos em tempos uma espécie que é um gás não reativo, aqui em roxo. Eu tenho de períodos em períodos um metal macio e reativo em verde, tá bom? Por isso que ela tem esse nome, tabela periódica. A tabela mostra também o número atômico do elemento e o símbolo atômico de cada elemento. No caso aqui, potássio, representado por K, tá bom? Cujo número atômico é 19. E a massa atômica, e também muitas vezes fornecida. Então, com a tabela periódica, você consegue obter todas essas informações que vão ser fundamentais no transcorrer do nosso curso. As linhas horizontais, tá bom? Nesse sentido, são chamadas de períodos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. E as colunas verticais são chamadas de grupo. Grupo 1A, 2A, 3B, assim por diante, até chegar ao 8A, tá bom? Os elementos organizados em ordem crescente de número atômico, como a gente falou anteriormente, e a gente também observa aqui que há linhas em forma de escada que dividem os metais dos não metais. Mas espera aí, professor, metais de não metais? Sim, na tabela periódica a gente olha a divisão, e aí está relacionado com essa periodicidade da tabela dos elementos. Por exemplo, em creme nós temos metais, espécies, elementos que têm caráter metálico. Em verde, elementos ou substâncias que têm que têm caráter não metálico, e em roxo, elementos que têm caráter metalóide ou semimetal. Bom? O código de cor mostra que
exceto pelo hidrogênio, todos os itens do lado esquerdo e no meio da tabela são elementos metálicos ou metais. Os metais são separados dos elementos não metálicos ou não metais por essa linha diagonal que eu acabei de mostrar em forma de escada, que vai do boro ao astato. O hidrogênio, apesar de estar do lado esquerdo da tabela, também é um não metal. Muitos dos elementos que se encontram próximo da linha que separa os metais dos não metais têm propriedade desses dois tipos de elementos e por isso são chamados metalóides ou semimetais. Na figura 2.15, nós temos exemplos de metais como ferro, chumbo, ouro e prata, que são metais nobres, e não metais como bromo, que é um gás, enxofre, carbono e fósforo. Bem, gente, essa foi a parte 1 dessa nossa aula sobre átomos, moléculas e íon. E como de praxe, eu deixo aqui uma atividade assíncrona para vocês, que já está disponível na plataforma AVA, tá bom? Cujo deadline, ou seja, a data máxima de postagem, é até às 23 horas e 55 minutos do dia 9 de maio. Lembrando que vocês devem baixar esse arquivo que está em .doc, converter para PDF e carregar na plataforma. Já disponibilizei até um tutorial no fórum de notícias de como fazer o carregamento desse arquivo, ou a postagem desse arquivo na atividade assíncrona 2, bem como converter um arquivo em doc em PDF usando um site específico. Caso vocês não tenham o Microsoft Word, que faz essa conversão também de maneira muito fácil. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até mais, gente!